Os caras vão Império ganhando as guerras e aí Isso. os E vai derrotados juntando, E viram fica escravos. com o espólio também. Mas- Você fica com toda a riqueza de quem você ganha. Mas pra mim o maior questionamento é, cara, o porquê a construção da primeira pirâmide. Por Sim. que o cara queria fazer isso? Então, a historiografia vai dizer que as pirâmides lá da planície de Gizé, que são Kefren, Kelpis e Miquerinos, são túmulos para os grandes faraós. É, eu sempre ouvi falar disso. O Túmulos. pai, o filho e o neto. Aí você tem as pirâmides pequenininhas do lado que são das esposas. E isso é o que a história diz. Só que quando você olha... Ih, caramba, agora tudo que a gente aprendeu Não, ferrou, cara. Não dá mais. Não dá pra, peraí. dá pra confiar mais em nada. Meu professor é um mentiroso. Mas, não, às vezes não é mentiroso, é preguiçoso. Que ele Entendi. podia ter estudado um pouquinho mais. Pô, pessoal, são 2,5 milhões de blocos do tamanho de uma van, pô. Você tá falando pra mim que aquele vídeo que eu tô vendo no TikTok de IA, que tem uns brutamontes gigantescos empurrando pedra é real? Tem gente que acredita nisso, né? Meio... Assim, na Bíblia tinha gigante. Aham. E eu acredito na Bíblia. E tem algumas... O Rodrigo Silva vai ficar chateado comigo agora, mas tem algumas fotos de jornais antigos do Museu Smithsonian que os caras tinham fotos de fêmur do tamanho dessa mesa. Você fala, pô, que fêmur é esse, maluco? Então, assim, existem alguns vestígios estranhos de gigantes na Terra, só que se você tem gigante, você destrói o Darwin, a teoria da evolução. Sim. Então, existe um interesse de tirar isso de cena. Ah. Por que existe interesse? Porque já houve várias fraudes da ciência dentro da teoria da evolução. Como o meu amigo professor Marcos Eberlin muito bem explica. Tem vários livros sobre isso. Vou dar um exemplo. Eles chegaram a um momento que eles não tinham encontrado o elo perdido entre o homem e o macaco. Tá faltando um que é a ponte. E aí começaram a procurar mundo afora. Vamos achar o elo perdido. Ia falar um só caso de fraude, vou falar dois. Primeiro você tem o homem de Piltdown, que foi encontrado numa cidade na Inglaterra chamada Piltdown. E aí falaram, encontramos o elo perdido entre o homem e o macaco. Beleza. Os caras olharam, pô, realmente, parece um intermediário. Pouco tempo depois descobriram que o cara pegou um crânio humano e mandíbula de macaco, serrou para ficar intermediário e botou numa solução química para tirar o carbono 14 para parecer que era antigo. Ou seja, uma fraude científica para tentar defender um dogma. Isso não é mais ciência, isso é dogma. Quando você bota a verdade, os fatos acima da sua verdade, você está numa religião dogmática, né? Sim. Então, nunca a ciência teve tão dogmática como Ó, hoje. tem 7.400 pessoas acompanhando a gente Show, aqui. hein? Deixa o seu like, compartilha com todo mundo aqui. Muito obrigado. E vai escrevendo aqui. Você acha que a pirâmide é uma coisa de ET? Você acha que é uma coisa de gigante? Ou você acha que é uma super engenharia bem estruturada? Que o com ser humano ele é arquitetos evoluído. e tudo mais. Vai deixando aqui a sua opinião em relação Porque a isso. assim, cara, Então, beleza. Pode falar. tem prédio de São Paulo que tem rachadura, mas lá no Eu acho Egito, há esquisito. 5 mil anos atrás, pirâmide daqui, ó. Isso, Pirâmidezinha cara. daqui, ó. Não, ela não afunda. Imagina um troço daquele em cima da areia. É que a Não gente vai afunda. chegar nessa parada ainda, que você Exato. deve estar aqui só pra ouvir isso. E talvez ela não afunde, porque tem uma Porque tem fundação uma- de 2 km alicerce. pra baixo. Tem uma carcaça ali embaixo. Então, vamos lá. As pirâmides, elas eram túmulos, ou não? Pela historiografia, sim. Túmulos, Só beleza. que quando você olha, cara, muitas dessas pedras estão chegando de 100 km de distância. Não é que a pedra estava ali e tu empilhou. Então, Os caras tiveram que pra fazer mim, essas tem várias versões, né? Você vê documentários que os caras faziam as pedras ali, tem documentário que os caras traziam Trazia isso. de longe. Aí tem documentários que você vê o maquinário que eles usavam, né? Sim. Putz, não, mas como que o cara que assim, levava cara, essa pedra lá em cima? Aí não, mas peraí, o cara tem um andaime complicado. aqui, Cara, o cara não sei o que quê. assim, segundo o complicado. meu dado aqui, meio que os caras demoraram 50 anos pra construir uma pirâmide. Cara, 50 anos, eu acho que nem com toda a tecnologia que a gente tem, a gente consegue construir complicado proporcional, pra caramba, entendeu? cara. Porque lá os caras tinham o quê? Tinha corda, os caras quebravam mármore, basicamente, tecnicamente, os caras quebravam mármore. Fazendo um furo, enfiando uma madeira, e jogando água pra inchar o negócio estourar. Não, e o Que corte? não deve ser. Não O deve corte ser um foi igual, né? Corte perfeito. que não é um negócio, tipo assim, normal de acontecer, tá ligado? Então, mas Imagina aí, tu cortar uma pedra daquela mas é que retinha. vai, Kaique. Se fosse um negócio que é alienígena, vou embarcar aqui, vou mergulhar, tá? Se fosse um negócio que é o alienígena, por que a gente sempre pensa que o alienígena ele é mais foda que a gente? Você entendeu? A gente entendi. sempre pensa que ele é mais tecnológico, na verdade Sim. ele é do mal, na verdade ele é... É que se ele é um bobão. É que a gente tem três teorias. Tem a Né? teoria do ET, Sim.
Tem a teoria do sobre-humano, que era metade Deus, metade humano. Gigante. Que às vezes Gigantes. talvez os caras tinham um poderzinho sobrenatural ali e tudo mais. Fazia força, levitar. força. Fazer uma parada dessa. E tem a teoria que, tipo assim, o ser humano ele é pica mesmo e fez aquela porra sozinho. Os caras eram bons, Era muita gente focada numa única tarefa, não muito tinha escravo outra levando coisa pra pedrada fazer. na cabeça. Os historiadores falam que é isso, era muita gente, os caras tinham uns maquinários lá. É que, cara, você sabe, você trabalha em empresa grande. Sim. Nem sempre mais gente é melhor. Não, nem Às sempre vezes- mais recurso também quer dizer, Quer dizer que vai ter é um melhor. resultado maior, né? É. Porque assim, Com ó, certeza. porque tem. Quando eles construíram as pirâmides e coisas que a gente vê até hoje, o que me assusta, e eu não consigo entender de jeito nenhum, cara, é as figuras, os monumentos e os desenhos. Não casa, cara. Tipo assim, lá no próprio Egito, tem os desenhos de como eles construíram as pirâmides. Ah, é? Eu não sabia dessa. Cara, eu queria muito visitar lá. Foda que fica no Egito, isso. mano. Tem a historinha deles lá em desenho. É uma pena. Só que quando você vê a historinha em desenho, Primocast no Egito? primeiro Vamos que a fazer? gente pode ser interessante. Na pirâmide? A gente chama o Daniel Rodrigo Silva, a gente vai estar bem, bem coberto lá. O primo do Thiago Nigro teve lá esses dias, né? Sim. Né, o Mr. Beast. Isso mesmo. Não parece com ele? Parece que é um É igual. irmão mais novo, né? É igual mesmo. Porque, tipo assim, cara, tudo que eles têm de relato, de desenho, de figura, não parece humano, cara. Esse que é isso que não casa sim, pra mim. pô, Vamos com lá. certeza. Explica pra gente aí. Vamos fazendo esse paralelo. Explica pra Legal. gente essa questão das pirâmides. Então, vai. oficialmente é túmulo, só que, pô, vai fazer um túmulo grande assim lá, não, o de vento faz a curva, né, cara? Porque, porra. E a gente tem imagem de que a gente tem ideia de que as pedras são pedras assim, tamanho razoável. Tem pedra do tamanho de um ônibus, pô. Que os guindastes de hoje não conseguem transportar. Aí é complicado isso. Essa parte eles evitam. Eu não sei se vocês já ouviram falar no templo de Baalbek, que eu acho que é um exemplo interessante. Esse templo fica no Líbano. Esse templo ele foi sendo construído. A cada povo que dominava a região construía mais um templo. Então, o topo do templo são colunas gregas. Aí em cima eles botaram elementos romanos. Só que embaixo era da época cananeia ainda, do Líbano, né? O templo fica no topo de uma montanha. Tem pedras, literalmente do tamanho de um ônibus. Você tem foto do cara em cima, você vê que é do tamanho de um ônibus. Pesa não sei quantas toneladas. E hoje, a gente não tem máquina para transportar isso. Como é que tu explica isso? Morro acima. As pirâmides foram feitas assim, não tem explicação. Não é como você chegar e falar, não, empilharam, botaram pedra rolando por cima de tronco de madeira e foi fazendo uma esteira. É muito complicado isso. Então, a teoria oficial é túmulo. A teoria louca é aquilo ali é um portal e tem uma explicação científica para isso, eletromagnética, que abre um acesso da nossa dimensão para a dimensão dos deuses. Aí eu queria entrar em Assassin's Creed. Porque no Assassin's Creed Sim. existe isso. No Sim. jogo da Ubisoft, Sim. se você já jogou Originals, Não joguei. o Originals é assim, ó, para você entrar no submundo, Uhum. para você entrar em um submundo específico, você tem que ir até uma pirâmide específica, Isso aí. entrar dentro da pirâmide, ir até o fundo dela, e lá tem um portal pro submundo. É isso, pô. Entendeu? E, na verdade... Será que aqueles negócios que acharam é um portal pro submundo? Eu imagino que deve ter muita gente que conhece Assassin's Creed aí, Príncipe da Pérsia e tal. A galera tá jogando aí? Vale jogo, a pena jogo. o Origins, né? Vale, Vale a vale, pena isso vale. daí? Eu É fiquei o único que vale a pensando pena. se eu É o ia único que jogar. O vale. Assassin's Creed é inspirado numa das bases das sociedades secretas, porque quando Maomé chegou fazendo a Revolução Islâmica, no ano 600, ele chegou ali no Oriente Médio e falou, ó, quem não aceitar Alá como Deus vai morrer. Então a maioria falou, não precisa se estressar, eu aceito. Mas teve um cara doidaço, um rei chamado Hassan ibn Sabah, que ele falou, não vou aceitar essa parada não. Aí sabe o que ele fez? Ele criava soldados kamikaze. Ele convencia os caras a morrer por ele. Como é que ele fazia isso? Ele chamava o cara e falava assim, meu irmão, eu tenho poder para te levar para o paraíso. E lá você vai ter 72 virgens para tu se divertir eternamente. Foi daí que surge a ideia das 72 virgens no paraíso. Aí o cara fala, duvido. Aí ele duvida, ele botava o cara numa mesa assim com um banquete, só que ele botava haxixe misturado com a comida. O cara ficava doidaço. Quando ele via que o cara já tava doidão, ele abria uma portinha secreta cheia de mulher maravilhosa, as virgens. Aí o cara ficava lá se divertindo, quando ele sentia que o barato tava passando, ele puxava o cara pra mesa de volta. Aí ele falou, viu? Isso aí que eu te mostrei foi o paraíso. Se você morrer por mim, você vai pegar essa O moleza cara aí. fechava negócio. Não, era, né? Ele fazia assim, ó, ele estalava o dedo, os caras pulavam de penhasco por ele. Aí o que ele fez? O haxixe deu origem ao nome desse grupo de assassinos chamado Hashishim.
É a galera do Hashish. Hashishim deu origem à palavra assassino. Assassino vem de Hassan ibn Sabah por causa dos Hashishim. Por que eles eram os assassinos? Ele infiltrava esses caras 10 anos antes nos reinos do inimigo. Os caras viravam os guarda-costas do inimigo. E aí os caras cercavam o palácio dele e falavam, a gente vai te matar. Se renda. Aí você tem até amanhã. Aí o cara, vai embora agora, senão você que vai morrer. Aí o cara, você tem até amanhã. Ia dormir e acordava com um monte de adaga do Hassan ibn Sabah em volta da cabeça. O que ele pensava? Pô, minha tropa de elite toda é do cara infiltrado, é melhor ir embora. Então daí vem Assassin's Creed e vem a palavra assassino. Essa galera foi com quem os templários bateram de frente quando eles chegaram na Terra Prometida nas cruzadas. E com eles aprenderam essas técnicas e aprenderam as técnicas espirituais também. Como você usa magia na guerra, porque segundo alguns ocultistas, magia é a arma de guerra mais antiga, né? Então tá bom, a grande teoria das pirâmides, que a pirâmide basicamente é um portal para um submundo. Ou pro mundo dos deuses. Ou pro mundo dos não deuses. Necessariamente para baixo, pode ser para cima também, né? Para coisa boa, não coisa ruim. Mas assim, tem toda uma... Na verdade, isso é o fundamento da maçonaria. E eu volto nisso. Maçons são o quê? Construtores de prédio. Mas você tem uma maçonaria operativa, que são os caras que são pedreiros. Mas você tem uma maçonaria esotérica, que é qual é o conhecimento por trás dessa arquitetura, que na verdade não é você construir um prédio, um palácio, é você construir um prédio que é um portal para o mundo espiritual. Cara, entendeu? Mas que bizarro, cara. Isso se chama geometria sagrada. E tipo assim, nas pirâmides, eles não viviam nas pirâmides? Não, de jeito nenhum. Não tem como viver ali dentro. São túneis só, um lugar horroroso. Não é inóspito. Entendeu? Ela não é oca, não. Ela é meio maciça com alguns túneis por dentro. Mas a construção das pirâmides passa uma percepção de poder também, porque para eles terem construído algo tão grande, isso passa uma, assim, pra galera em volta, tipo assim, ó, olha como a gente é. E era muito foda. As pirâmides imagina o cara indo visitar o Egito, assim, de longe o maluco já viu a pontinha de um bagulho gigantesco, tipo uma montanha. O cara construiu uma montanha onde não tem montanha. Então, aí... É mais interessante a gente lembrar que as pirâmides não tem nada a ver com esse visual que elas têm, ela sucateada. As pirâmides eram lisas, cobertas por calcário branco, elas eram todas brancas. É que hoje ela tá velha, né? E tá de gasta, né? Isso, e ela não era cheia de degrau, não. Era reta, lisinha. Lisinha? Bonitona, branquinha. E a ponta era revestida de ouro. O piramidion, que chama. Então era um negócio todo branco com pontinha de ouro, meu irmão. Era um negócio maravilhoso, pô. Você olha assim e fala, pô, muito mais imponente do que são hoje, entendeu? Caraca. E aí, inclusive no ano 2000, o governo do Egito estava tentando restaurar as pirâmides e botar a pontinha de novo de ouro. Os querem roubar em então. 2 horas eu não tenho roubado. Acho que foi por isso que não rolou. Você assistiu aquele